Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Larissa e no vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas coisas que os canadenses fazem que nós brasileiros também deveríamos fazer. Se você chegou nesse canal através desse vídeo, eu te convido a vir aqui embaixo e se inscrever para que você também possa fazer parte da nossa família. Bem, gente, essa semana eu tava aqui pensando um pouco sobre o Canadá e sobre as coisas que a gente faz aqui que a gente não faz lá no Brasil. Daí eu acabei fazendo uma lista com as coisas que os canadenses fazem que nós brasileiros não fazemos, pelo menos na maioria das vezes, e que seria muito bom se a gente implementasse na nossa vida. Nessa lista que eu fiz pra vocês, eu tentei trazer alguns pontos que não são tão óbvios. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, gente. Primeiro tópico: receber o dinheiro de volta quando você faz alguma troca. Sabe quando você compra aquela peça de roupa ou aquele enfeite pra sua casa e quando você chega em casa você percebe que não tem nada a ver com o seu estilo? Então, aqui no Canadá, quando você for fazer a troca desse objeto, você pode escolher entre trocar por um outro ou então receber o seu dinheiro de volta. A minha sogra, pra vocês terem uma noção, toda vez que ela vai fazer compra, ela compra tudo que ela vê pela frente. Tipo, ai que bonitinho, ela coloca no carrinho. Ai que bonitinho, coloca no carrinho. Quando ela chega em casa, ela para, pensa se vale a pena mesmo e daí ela escolhe o que ela vai querer ficar e o que ela não vai querer ficar. E as coisas que ela não quer ficar, ela leva no outro dia pra loja, outra semana, sei lá, você tem 30 dias pra poder devolver, ela devolve e recebe o dinheiro de volta. Isso é uma maravilha, eu queria muito que no Brasil tivesse essa opção. Tópico número 2, água de graça nos restaurantes. Aqui no Canadá, quando você vai em algum restaurante, você tem a opção de pedir água e a água que você receber vai ser de graça, gente. E essa água você pode pedir quantas vezes você quiser. Isso é muito engraçado, porque quando o Brandon foi pro Brasil pela primeira vez, ele sempre pedia água nos restaurantes, daí o garçom vinha com aquela garrafinha de água, e aí ele ficava tipo, sem entender porque veio na garrafinha, e daí no final a água tava inclusa lá na conta, e ele ficava tipo, como assim, gente? Por que a água tá inclusa? Ele não sabia que lá no Brasil você tinha que pagar por água. Foi até engraçado também uma outra vez que a gente tava lá no Brasil, a família do Brandon tava com a gente, e a gente estava em um restaurante em Copacabana, e daí alguém da nossa mesa perguntou pro garçom se tinha água de graça no restaurante. Daí o garçom falou assim, não, em que lugar do mundo que tem água de graça? Daí ele virou e falou assim, lá no Canadá. Foi muito engraçado, todo mundo da mesa riu. O garçom ficou meio espantado, assim, meio desacreditado que era verdade, mas é verdade sim, gente. Aqui no Canadá, em qualquer lugar que você for, qualquer restaurante, você tem o direito de pedir água e a água vai ser de graça. O próximo tópico que eu vou trazer aqui pra vocês, que eu acho que os brasileiros deveriam copiar dos canadenses, são os snacks saudáveis. Eu sei que aí no Brasil, a maioria das pessoas pensam que canadense só come besteira, que só come fast food, mas isso não é verdade, gente. Aqui no Canadá é muito, muito comum mesmo, gente. Quando você vai pra alguma festa, ou então você vai pra casa de um amigo, eles sempre vão ter uns snacks saudáveis. O que seria isso, gente? Vai ter lá uma bandeja cheia de cenoura, brócolis, couve-flor, aipo, com uma pastinha ali no meio pra você comer, entendeu? Ao invés de você comer um salgadinho, comer um salame com queijo, você vai comer vegetais ou então frutas. E eu acho isso muito louco, porque quando eu vim aqui pela primeira vez, eu achei que eles só comiam besteira. Eu tenho até uma história engraçada pra contar pra vocês, gente. Assim que eu cheguei no Canadá, eu fui pra casa da minha cunhada, e quando eu cheguei lá, ela colocou alguns snacks na mesa. Eu, gente, tava morrendo de fome. Daí eu vi aquela mesa cheia de coisa que eu nem sabia o que era, por exemplo, aipo. Eu nunca nem tinha visto aipo na minha vida. Daí eu vi um saco na mesa. E eu peguei o saco e olhei e parecia Cheetos, sabe? Era um negocinho desse tamanhozinho assim, bem laranja mesmo. Eu pensei assim, nossa, esse Cheetos deve ser bem salgadinho, que delícia. Daí eu meti a mão, peguei, gente, e joguei na minha boca o Cheetos. Na hora que eu mordi, eu fiquei sem entender. Eu mordi, engoli, e daí eu virei e falei assim, gente, o que é isso daqui? Isso daqui não é Cheetos, não? É ela. Não, isso daí é mini cenouras. Gente, mini cenouras, eu nem nunca tinha visto mini cenouras na minha vida. E tava eu lá, achando que tava comendo Cheetos. E na verdade, tava comendo cenoura. Todas as vezes que eu vou na casa da minha cunhada, ou então a minha sogra faz alguma coisa aqui, eles sempre vão ter, antes da janta ou antes do almoço, uns snacks pra você comer. Vai ter sempre uma bandeja cheia de legumes e uma outra bandeja cheia de frutas. Eu nunca nem tive essa ideia lá no Brasil de comer brócolis com molho. Quem come isso no Brasil, gente? Tem alguém que come isso no Brasil? Brócolis com molho? Você pega lá, eu quero comer um snack, que fome. Vou lá pegar um brócolis, aí você molha no molho e come. Não, eu achei isso demais. Então eu acho que a gente deveria incrementar lá no Brasil, principalmente com as nossas crianças, tá? Porque aí elas comem muito mais vegetais e muito mais frutas. Falando de comida, outra coisa que eu acho que nós deveríamos copiar dos canadenses é jantar cedo. Aqui no Canadá, o jantar é entre as 6 e as 7 horas. E isso é maravilhoso, gente, porque primeiramente você vai dormir sem estar com aquele bucho cheio, sabe? Até doendo,
de tanto que você comeu. E segundo, que é super saudável, porque aí você já digeriu a comida antes de deitar. E daí, quando você tá dormindo, seu corpo tem a opção de trabalhar nos órgãos, né? Restaurar os órgãos lá, sei lá o que ele faz, ao invés de seu corpo tá passando todo o tempo digerindo a comida. Então isso é maravilhoso, eu adoro. E é mais maravilhoso ainda porque você economiza. Aqui você só tem 3 refeições. Lá no Brasil você tem o quê? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. 4 refeições. Aqui não, você só tem 3. Quando eu cheguei aqui, eu achei meio esquisito, sabe? Quando dava umas 9 horas, eu já tava com fome. Mas agora eu já tô acostumada, já vou dormir, tipo, de boa, sem precisar comer. Como lá pelas 6, 6 e meia. E aí vou dormir 9, 10 horas e tá de boa. Eu acho que aí no Brasil seria um pouquinho mais difícil de incrementar isso, porque as pessoas às vezes trabalham até às 6. Aqui as pessoas saem do serviço às 5, então dá pra comer às 6. Porém, dá pra você comer um pouquinho mais cedo, né? Dá pra você comer lá entre 7 horas. Não precisa comer 10 horas da noite, igual eu comia lá em casa. Outra coisa que eu admiro muito que os canadenses fazem, gente, é fazer caminhada, fazer exercício, independente do tempo e do clima. Aqui no Canadá é um país que tem as estações do ano bem definidas. Então a gente tem o verão, tem o inverno, tem o outono e a primavera. Não nessa ordem, tá? Mas elas são bem definidas. Dá pra você saber, tipo, ah tá, agora eu tô no inverno. Ah tá, agora eu tô no verão. E mesmo assim, gente, mesmo estando no inverno, menos 40 graus lá fora, o povo sai pra fazer exercício. Eu acho isso o máximo, o máximo. A gente super tinha que fazer isso também, sabe? Eles não se importam se tá muito calor, se tá muito frio. Eles sempre vão achar um espaço aí pra fazer uma caminhada, porque o exercício, ele é muito bom pro seu corpo, mas ele é muito bom pra sua mente também. Então eles gostam muito de sair pra andar, pra espairecer a mente, pra acalmar. E eles aqui, não importa o clima que tá fazendo, não importa se tá chovendo, se não tá chovendo, gente, eles vão, sabe? Eles colocam as roupas certas e saem. E eu acho isso muito legal, sabe? Você vê criancinha pequenininha já, desde novinha, já andando, já aprendendo a fazer exercício. Eu adoro isso, acho que a gente deveria fazer isso também. Outra coisa muito legal aqui do Canadá, que a gente também deveria incrementar na nossa vida aí no Brasil, é não fazer fofoca. Gente, canadense parece ser de outro mundo. Sério, você não vê aqui, gente, aquela vizinha de butuca pra ver o que você tá fazendo. Você não vê aquelas outras vizinhas sentadas na calçada comentando da vida dos outros. Isso daqui não acontece aqui, gente. As pessoas são muito na dela, sabe? E na verdade elas não estão nem aí pro que você tá fazendo, sabe? Você pode fazer o que você quiser da sua vida que não interessa a elas. E eu acho que os vizinhos do Brasil poderiam aprender muito com os canadenses, gente. Sério. Parem de fazer fofoca, por favor. Como aqui no Canadá não tem faculdade pública, assim que os adolescentes completam 14 e 15 anos, eles já começam a trabalhar pra juntar dinheiro. E com isso eles aprendem a ter responsabilidade, sabe? Eles aprendem a manejar o dinheiro, já aprendem a começar a juntar e a pensar sobre o futuro, sabe? O Brandon, quando ele tinha 13 anos, ele já começou a trabalhar. Ele trabalhava como babá, o que aqui é muito comum pra adolescentes. Então ele começou a trabalhar como babá e ele juntava a maioria do dinheiro dele. E aí com 15 anos ele conseguiu um emprego de verdade. Ele começou a trabalhar em um café. E todo o dinheiro que ele ganhava, ele juntou pra poder pagar pela faculdade dele e também pra viajar ao mundo. Pra vocês terem uma noção, gente, com 20 anos ele já tinha viajado pra 25 países. Acho que os nossos adolescentes também deveriam, sabe, ter essa responsabilidade de começar a trabalhar. Claro que é um trabalho de acordo com a idade, né? Também com poucas horas, porque o adolescente também precisa ir pra escola. Mas é muito bom, sabe? Porque daí o adolescente ia pensar mais sobre o futuro, já ia começar a aprender a lidar com dinheiro e não ia ficar só jogando videogame e assistindo Netflix. Esse próximo tópico aqui é um tópico que eu acho que o mundo inteiro deveria copiar do Canadá, que é o respeito. Os canadenses são muito respeitosos, sabe? Não importa a sua cor, a sua religião, a sua cultura, a sua orientação sexual, eles vão te respeitar. Aqui eles não admitem preconceito de forma alguma. Claro que sempre deve ter um ou outro ali que tem um pouco de preconceito, mas o canadense em geral é muito respeitoso. E eu acho que nós brasileiros poderíamos muito usar aí um pouco de respeito, né? Infelizmente, o Brasil tem muito preconceito. Isso é muito triste, porque todo mundo merece ser respeitado, sabe? Ninguém precisa humilhar o outro, ninguém precisa bater no outro, sabe? Ter essa violência toda só porque a pessoa pensa diferente de você. Infelizmente, isso daí tá muito enraizado na nossa cultura, né? Mas eu espero que a gente consiga evoluir, consiga respeitar o próximo, consiga ter empatia pelo próximo, né? Pensar no outro e amar o próximo. O último tópico que eu separei aqui, gente, eu amo e eu acho que todo mundo no Brasil deveria ter, principalmente as pessoas que cuidam da casa, que é ter água quente na torneira. A melhor coisa da vida é você abrir a torneira e ter aquela água quentinha pra você poder lavar prato, gente. Ninguém merece ter que lavar a louça no frio. Eu lembro que as pouquíssimas, bem pouquíssimas vezes mesmo que eu lavei louça no frio, porque eu não ajudava minha mãe, coitada, desculpa mãe. Gente, meu dedo quase congelava. Eu não sei como que as pessoas conseguem, sério, não sei como as pessoas conseguem lavar a louça naquele frio.
E aqui, como é muito frio, né, você não tem como lavar louça com a água em temperatura ambiente quando é inverno. Então, graças a Deus, a gente tem a torneira que sai água quente. Mas eu acho que as donas de casa e os donos de casa aí do Brasil também merecem ter uma torneira que sai água quente. Então, eu torço muito que o Brasil chegue a um ponto das pessoas poderem ter torneira com água quente em casa. Eu sei que essa não é a nossa realidade, que tem pessoas que nem água encanada tem, mas eu espero que um dia aí todo mundo tenha acesso à água quente pra lavar os pratos. É isso, família. Esses daí foram alguns tópicos que eu separei, que eu acho muito legal do Canadá, que eu acho que deveriam existir aí no Brasil. Comenta aqui embaixo qual tópico que você gostou, ou qual coisa que não tem no Brasil e que você queria que tivesse. Não se esqueça de deixar um joinha pra mim, porque é muito importante pro meu canal. Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo pra fazer parte da nossa família e não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até a próxima!